Dissecando a PEC 55. No segundo vídeo do projeto Dissecando a PEC 55, conheceremos de forma genérica o teor da proposta que tramita no Senado Federal. Recapitulando. No primeiro vídeo do projeto, mostramos que a proposta de emenda à Constituição é um instrumento de atualização da Lei Maior do Brasil, chamada de Constituição da República Federativa, adotada desde 1988. Promulgada a proposta, que foi votada e aprovada em 2 turnos, na Câmara e no Senado, a emenda receberá uma numeração pela qual ficará conhecida, e o texto será incorporado à Carta Magna. E como surgiu a PEC 55? Surgiu por iniciativa do presidente da República, Michel Temer. Qual o objetivo da PEC? Instituir o novo regime fiscal no âmbito dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União. Qual a relação entre o Produto Interno Bruto e os gastos? O que é o Produto Interno Bruto? O PIB é um indicador cujo objetivo principal é mensurar a atividade econômica de uma região. De acordo com os economistas, a dívida bruta do Brasil supera 70% do PIB. E, se os gastos públicos continuarem a ascender, a previsão é de que em 2026 chegue a 132,5%. O que acontecerá com as despesas se a PEC 55 for aprovada? Serão congeladas por 20 anos. A vigência da lei poderá ser alterada? Após 10 anos, a legislação poderá sofrer alterações por meio de lei complementar, com projeto apresentado pelo presidente da República. O presidente não poderá fazê-lo por meio de medida provisória. Deste modo, nos 2 próximos pleitos eleitorais para presidente, o chefe do executivo não poderá alterar o teor da lei? Não, deverá aguardar o prazo estipulado em lei. O limite dos gastos atingirá quais poderes? Os 3 poderes da União. Executivo, Legislativo e Judiciário terão limites individualizados de gastos. O que são limites individualizados? São os limites estabelecidos para cada poder. Se houver rompimento destes limites, haverá possibilidade de compensação entre eles, não se valendo o poder em questão dos demais poderes para compensação. E estariam os demais órgãos municipais e estaduais sujeitos a esses limites? Não. Mesmo os órgãos que possuem autonomia administrativa e financeira, como o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público e similares, deverão cumprir o limite? Sim. Além da Defensoria Pública, os fundos, fundações e estatais. E se o limite for superado por quaisquer das áreas citadas? Haverá obrigatoriamente compensação em outras áreas. Então não poderá ser aberto crédito suplementar? Não. O governo está proibido de ampliar despesas por crédito suplementar. Como as despesas ficarão congeladas, o valor aplicado será o mesmo ano a ano? Não. A correção se dará por meio da inflação, IPCA. Se os gastos públicos não podem crescer mais que a inflação, qual a previsão de crescimento? 0. A partir de que ano vigorará a nova emenda caso seja aprovada? A partir de 2017, ano em que a previsão não seguirá a inflação. Quanto à despesa primária, a correção será em 7,2%, sem gastos com juros e incluindo os restos a pagar. E como ficarão os gastos com saúde e educação? As áreas de saúde e educação serão abarcadas pelo teto a partir de 2018. Há alguma exceção à regra geral de obedecer ao teto de gastos? Sim, em 5 casos. Primeiro, transferências constitucionais, como repasse de recursos da exploração de petróleo a estados e municípios. O repasse de impostos arrecadados pela União a municípios, estados e fundos. Cotas do salário e educação a estados e municípios. Despesas com a Polícia Civil, Militar e o Corpo de Bombeiros. Segundo, créditos extraordinários, somente em casos imprevisíveis e urgentes, como guerra, comoção interna
ou calamidade pública. Terceiro, despesas com eleições pela Justiça Eleitoral. Quarto, outras transferências obrigatórias por lei em função de receitas vinculadas. Quinto, despesas com aumento de capital de estatais não dependentes. Toda a PEC passa por 2 processos de votação, um na Câmara dos Deputados e outra no Senado. Como se deu a aprovação na Câmara nos 2 turnos? No primeiro turno, foram 366 votos favoráveis e 111 votos contrários. Já no segundo turno, foram 359 votos favoráveis, 114 votos contrários e 2 abstenções. A PEC 241 é a mesma PEC 55? O teor da proposta é o mesmo, já que a Câmara dos Deputados votou sem nenhuma emenda. O número foi alterado porque mudou a casa de votação. Por que a PEC recebeu o apelido de PEC dos gastos públicos? Por ter como objetivo limitar as despesas nos próximos 20 anos. Qual a justificativa para a proposta? Fazer com que o Brasil volte a crescer economicamente nos próximos anos. Com a aprovação da emenda, o Brasil seria o primeiro país do mundo a definir por lei o limite de gastos públicos? Vários países utilizam regras para controlar o crescimento das despesas, mas até o momento não se tem notícia de nenhum que associe o gasto público à inflação. Neste caso, o Brasil seria pioneiro. O que acontece com os órgãos públicos que não respeitarem o teto? Os órgãos que não obedecerem o limite estarão sujeitos, a partir do ano seguinte, a proibições como dar aumentos e reajustes salariais a servidores públicos, criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa, mudar a estrutura de carreira que implique aumento de despesa, contratar pessoal, exceto para reposição de vagas, abrir concursos públicos, criar ou aumentar auxílios, vantagens, bônus e abonos para servidores, criar despesas obrigatórias, reajustar despesas obrigatórias acima da inflação. Terminando a segunda fase do nosso projeto, com a apresentação deste resumão da PEC 55, passamos agora a analisar os aspectos específicos da proposta. Serão 4 vídeos: aspectos sociais, aspectos filosóficos, aspectos jurídicos e aspectos econômicos. Não percam! Visitem o nosso blog e acessem o nosso canal. Dissecando a PEC 55!